E a crise no Corinthians explodiu de vez, além da derrota na estreia do Cuca por 3-1 para o Goiás, em Goiânia. O time feminino resolveu se posicionar de forma contrária à contratação do técnico. Um caos total. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Endrick, quanto é que o Palmeiras vai faturar de verdade em relação à transferência do atleta para o Real Madrid. Fala ainda sobre o São Paulo, quanto vale o jogo contra o Ituano da parte financeira, a partida nessa terça-feira. Preciso te atualizar a respeito das últimas do mercado, bastidores, a chance de Rogério Ceni treinar o Goiás, tudo sobre a seleção brasileira, campeã do Sul-Americano Sub-17, além das últimas do Vasco, do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos e sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino. Tô mostrando na tela para vocês duas partidas dessa segunda-feira, uma pelo Campeonato Brasileiro Masculino e outra pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Quero começar pelo jogo entre os homens. Bahia e Botafogo se enfrentam na Fonte Nova, jogo bom para empate. Meu palpite para Inter e Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino é de vitória do Corinthians. E você manja de futebol, então vem mostrar seus conhecimentos futebolísticos na Brasino. Para participar é só clicar no link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não esqueça do código NICOLA150 para ter mais de 150% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na Brasino. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que já vendeu mais de 17.500 ingressos para a partida contra o Náutico, terça-feira, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A Raposa precisa reverter a derrota por 1-0 na ida. Pelo bom desempenho contra o Grêmio, tô apostando na classificação cruzeirense. E você, acha que dá para o Cruzeiro? Bora falar sobre mais crise no Flamengo. Jorge Sampaoli chegou, existiu uma primeira vitória contra o Nublense, mas a derrota para o Internacional escancarou um velho problema, a questão envolvendo o X9, funcionário do Flamengo que divulga escalações. E o Mano Menezes, o técnico do Inter, admitiu que tirou vantagem da informação que ele recebeu ao longo do sábado de que o Flamengo jogaria com uma linha de 4 defensores. Até quando os dirigentes do Flamengo vão permitir que essas informações sejam vazadas? Bora falar agora sobre o Fortaleza, que emplacou duas vitórias importantíssimas durante a semana, ambas fora de casa. No meio da semana, pela Sul-Americana, vitória por 2-0 contra o São Lourenço em Buenos Aires. Já nesse domingo, vitória por 3-0 contra o Curitiba no Couto Pereira. E se as coisas vão bem no Fortaleza, vão muito mal para Eduardo Cudê e o Atlético Mineiro. O Galo só empatou com o Santos 0-0 nesse domingo na Vila Belmiro. Aproveitamento do técnico argentino é de apenas 65% dos pontos. E olha que boa parte desse número veio no fraquíssimo Campeonato Mineiro. 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Mas o número que mais chama atenção vem agora. O Galo finalizou nos últimos 3 jogos 66 vezes e marcou apenas 2 gols. Bora falar agora sobre Gabriel Peck, que já é o principal jogador do Vasco na atual temporada. Ele marcou mais um gol no empate em 2-2 contra o Palmeiras, aproveitando um rebote do goleiro Everton. Ele já soma 8 gols e 2 assistências em 15 partidas. Peck e Pedro Raul são os artilheiros do Vasco na temporada. O Peck ainda é o jogador sub-23 da Série A com mais gols no ano e também lidera em participações em gol no Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre a seleção brasileira sub-17 que se sagrou nesse domingo campeã do Sul-Americano da categoria. Confesso para vocês que não estava muito confiante nesse título, especialmente pelo desenho da última rodada. O Brasil precisaria vencer a Argentina e torcer por um tropeço do time da casa, o Equador, diante da Venezuela, que era apenas a 4ª colocada. Primeiro o Brasil entrou em campo e fez a parte dele, vitória por 3-2 contra a Argentina, embora o ideal fosse ter feito uma goleada para tentar ter vantagem em relação ao Equador no saldo de gols. Nesse cenário, o Equador só precisava vencer a Venezuela por qualquer placar. Primeiro tempo terminou 0-0, na etapa final logo de cara, o Equador fez 1-0 e estava assegurando o título, mas a Venezuela conseguiu o empate, que colocou o Brasil na primeira colocação de forma isolada, assegurando o 13º título sul-americano sub-17. Só para lembrar, o Brasil algumas semanas atrás também garantiu o campeonato sul-americano sub-20 e vai para o Mundial das duas categorias com certo favoritismo.
E esse papo de que Rogério Ceni pode ser o novo técnico do Goiás? O ex-comandante do São Paulo, demitido na última quarta-feira, vai ter direito a R$ 1.600.000 de multa. Já contei para vocês que essa história de que ele abriu mão da grana não tem sentido. Pois bem, durante o fim de semana começou-se a especular a possibilidade de o Ceni virar reforço do Goiás. O Goiás é o único clube da Série A que ainda não contratou um técnico. Havia demitido o Guto Ferreira depois do Campeonato Goiano, derrota na final para o Atlético Goianiense nos pênaltis. E o Emerson Ávila vem atuando como um técnico interino. Vários outros nomes foram cogitados nos últimos tempos e a diretoria do Goiás descartou todas. A respeito do Rogério Ceni, dá para dizer que há semelhanças entre o Goiás e o Fortaleza que ele assumiu alguns anos atrás. De qualquer forma, fui checar essa história com o Edmo Pinheiro, que é o homem forte do departamento de futebol do Goiás. Perguntei a Edminho, tem alguma chance de o Rogério Ceni pintar no Goiás? E a resposta foi, abre aspas, não tem chance nenhuma disso acontecer, fecha aspas. O que o Goiás cogita nesse momento é de efetivar o Emerson Ávila, que foi o comandante na vitória por 3-1 contra o Corinthians nesse domingo na Serrinha. E o caos se instalou no Corinthians, crise total. E 2 episódios nesse domingo só aumentaram toda a confusão. Primeiro deles, a derrota por 3-1 para o Goiás, segunda partida do Campeonato Brasileiro e mais um tropeço justamente na estreia do Cuca. Muita gente imaginava que a chegada de um novo comandante mudaria a performance do Corinthians e faria do Timão um time mais competitivo. Não foi nada disso. O Goiás, mesmo tendo jogado na quinta noite no Peru, finalizou mais de 30 vezes contra o Corinthians. O Apodi, o autor do último gol do 3-1, ainda teve 2 oportunidades claríssimas para fazer do placar ainda mais elástico. Mas não bastasse a derrota na estreia para o Cuca, ainda houve um enorme problema nesse domingo. É que o time feminino, todas as atletas da equipe feminina, além do técnico Arthur Elias, resolveram postar uma mensagem condenando a contratação do Cuca. O texto diz o seguinte, abre aspas, estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as mina não é uma frase qualquer, é, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias, fecha aspas. Uma clara demonstração do técnico e das jogadoras de desaprovação em relação à contratação do técnico do time principal. Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, que esteve em Goiânia, foi perguntado a respeito do assunto e tentou sair pela tangente, dizendo que o Corinthians é um clube democrático e que dá vozes a todas as pessoas e funcionários. Repercussão não poderia ser pior, eu já havia contado para vocês durante o fim de semana que a contratação do Cuca rachou inclusive a diretoria, peças importantes de dirigentes que davam sustentação ao Duílio não gostaram da opção do presidente. E a pergunta que não quer calar é se Cuca pode ser demitido. Só vale a lembrança de que durante todo o domingo a hashtag #ForaCuca foi dos assuntos mais comentados do Twitter. A resposta é não, o Cuca não será demitido por agora, nem se cogita essa possibilidade, apesar de toda a repercussão extremamente negativa desde a contratação do treinador. Para fechar, queria responder ao Duílio Monteiro Alves, que garantiu que a minha matéria a respeito do Roberto de Andrade é uma fake news. Duílio, você sabe que não é fake news. Roberto de Andrade tem aparecido com enorme frequência no CT do Parque Ecológico, apesar de ter anunciado o seu desligamento. Será que vocês vão ter coragem de admitir isso? Bora falar agora sobre o Santos e a situação de Odair Hellmann, o técnico do Peixe, está ameaçado de demissão. Santos completou nesse domingo 3º jogo sem vencer e o pior, 3 jogos sem marcar gols. O time ficou no 0-0 com o Atlético Mineiro, nesse domingo na Vila Belmiro. Havia empatado com o Audax italiano na Copa Sul-Americana, também 0-0 na Vila Belmiro. O Audax, o penúltimo colocado do campeonato chileno, e havia perdido na estreia do Brasileiro por 1-0 para o Grêmio. Para piorar, mesmo nas vitórias contra o Blumen na Sul-Americana e contra o Botafogo de Ribeirão na Copa do Brasil, o desempenho santista não foi bom. E a avaliação interna é de que o Odair Hellmann não consegue extrair mais desse atual elenco. Medo de demissão pode causar demissão, especialmente em caso de novo tropeço em qualquer das competições de mata-mata. Desde que foi contratado, o Hellmann tem 19 partidas com 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O pior desempenho veio no Campeonato Paulista com a eliminação ainda na fase de grupos.
Bora falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre a negociação de Endrick, que é a maior da história do clube, talvez inclusive a maior da história do futebol brasileiro. Você sabe que o atacante, de só 16 anos de idade, foi vendido ao Real Madrid. Até lá, o Real se comprometeu a pagar 72 milhões de euros, que hoje equivalem a 398 milhões de reais. A grande pergunta é quanto que o Palmeiras fica dessa grana? Verdão tem direito a 70% do valor da negociação, mas dos 72 milhões de euros, 12 milhões seriam apenas para o pagamento de impostos, para que o Palmeiras e o pai do Endrick, que é dono de outros 30%, pudessem ficar com a grana, o restante, de forma líquida. De acordo com o balanço financeiro do Palmeiras, referente a 2022, mais recentemente enviado aos membros do Conselho Deliberativo, a grana que o Palmeiras terá direito será de 194 milhões de reais. É bastante dinheiro, especialmente se a gente levar em consideração que o custo total do Verdão, com as categorias de base por temporada, é de 30 milhões de reais. Só para você entender, a venda do Endrick é capaz de bancar por mais de 6 anos todos os gastos com a base, e olha que a base tem revelado vários importantes jogadores. Queria comparar essa venda com outras recentemente feitas pelo Verdão, também de acordo com o balanço. Em 2022, o Palmeiras vendeu o Gabriel Veron por 45 milhões e 700 mil reais, o Patrick de Paula por 32 milhões e meio de reais e Miguel Ángel Borja por 29 milhões e 300 mil. Desses três, só o Borja não havia sido revelado na própria categoria de base. Queria saber a sua opinião a respeito da venda do Endrick. Ficou bacana? Foi legal? Use o espaço para comentários e avalie. Hora de falar sobre o São Paulo, que estreou com o pé direito com o Dorival Júnior, vitória por 3-0 contra o América no último sábado. Mas todo o foco no tricolor está para a partida dessa terça-feira em Itu contra o Ituano, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na ida no Morumbi 0-0. Ou seja, o São Paulo precisa vencer por qualquer placar para chegar às oitavas de final, se empatar, decisão nos pênaltis, qualquer resultado a favor do Ituano e o São Paulo será eliminado. E é esse o grande drama do tricolor, que precisa desesperadamente de dinheiro, passa por uma das piores situações financeiras de sua história e tem dinheiro pra caramba envolvido. Apenas pela passagem às oitavas de final, o São Paulo asseguraria 3 milhões e 300 mil reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF para todo mundo que passar por essa terceira fase. Além disso, o São Paulo calcula pelo menos mais 1 milhão de reais livre de impostos com a passagem à próxima fase, com arrecadação. É que o São Paulo tem jogado para mais de 40 mil pessoas com enorme frequência. Mesmo no sábado, na estreia de Dorival Júnior, foram mais de 42 mil torcedores. E levando em consideração o jogo de mata-mata, independentemente do adversário, São Paulo calcula pelo menos mais 1 milhão de reais com bilheteria. 1 milhão mais 3 milhões e 300 e a gente está falando de 4 milhões e 300 mil reais. Bastante dinheiro envolvido, coisas importantes e a consolidação de uma nova fase. Depois da saída do Rogério Ceni, que causou vários problemas internos, a estreia do Dorival com 3-0 e a chance de passar pelo Ituano. Quero o seu palpite, use o espaço para comentários para me dizer se vai dar São Paulo, se vai dar empate ou se vai dar Ituano nessa terça-feira lá em Itu. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais notícias e tem programa do Nicola também a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!